Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, ouvintes, audiência qualificadíssima aqui da Máquina do Conhecimento. Estamos entrando no ar com mais um episódio especial da Máquina do Conhecimento 2025 para PAV 3. PAV 3, a terceira etapa e então do PAV, aonde a gente vai ter aí uma diversidade de conteúdos dentro aí, é claro, dos campos do conhecimento que a gente vai ver aqui neste programa, e sempre lembrando que a Máquina do Conhecimento é então a cobertura dos processos seletivos de Enem, de PAV e do vestibular da Universidade Católica de Pelotas, todos eles destrinchados em 20 programas da Máquina do Conhecimento hospedados aqui na ATL TV, para você ver quantas vezes você quiser, e tudo isso chancelado pelo Teorema e pelo Colégio Gonzaga. Recebo aqui para o PAV 3 as três áreas, três campos do conhecimento do português, da matemática e da história, a Thay, a Mari e o Rafa, aqui juntos comigo para falar sobre agora PAV 3, ou seja, temos aí um programa de avaliação diferente já, porque já passamos lá pelo PAV 1, a galera mais tenra na idade, né? Aí o PAV 2, um pouco mais ali maduros para enfrentar uma prova, porém um volume de conteúdos bastante grande para todas as disciplinas, todos os campos do conhecimento, né? Chegamos no PAV 3, PAV 3 que também é um desafio, porque essa galera toda tá enfrentando também o Enem. Então tá vindo aí o Enem, tá vindo o PAV 3, tá vindo tudo isso, e a gente vai começar a falar um pouco dessa prova. Eu vou começar pela Thay, vamos começar pela história, vamos começar por isso aí, vamos começar a falar desse aluno que vai fazer então essa prova do PAV 3 e o que vai enfrentar aí nesse modelo de prova. Gente bonita, saudações, colegas, Marcinho. Então, é a grande prova, né? É a grande prova porque a gente já começa falando de um peso diferente. Boa. Então, nós temos uma prova que já vai valer mais para eles, né? Eles estão num ritmo já vestibulandos mesmo, agora a ficha já caiu, Boa. né? Então, eles estão super concentrados. E realmente é uma prova que é o divisor de água deles, né? Então, o que a gente espera dessa prova? Né? Terceira etapa para ciências humanas, tá? Então, nós estamos contando com questões que trazem contexto, questões que exigem bastante leitura, algumas questões vêm com textos bem longos, então eles têm que estar preparados, como o Enem também exige, outros vestibulares, né, com uma competência leitora em dia, né, então a gente insiste bastante nisso. Boa. Olha, a gente precisa ler, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, ler notícias, te liga nisso, vocabulário, então é um momento em que eles vão realmente mostrar essa competência. Boa. Então, como é que a prova de ciências humanas ela vem? Ela traz trechos de autores, no caso de história, historiográficos, né, vai contar com leitura imagética, vai ter charge, vai ter mapa, né? Então vai ter uma série de subsídios ali para que eles usem. Eles devem sempre prestar bem atenção nas referências, né? Boa. E aí se concentrar então no comando da questão. É uma prova que é com bastante conteúdo também, sim, tá? Então quer dizer que eles têm que saber, não é somente interpretação, embora a gente tenha uma base ali para ajudar naquele raciocínio, sim, né? Trazer uma linha de tempo, mas é isso, é perceber, no caso da história, né? Rupturas e permanências, boa, o papel dos agentes históricos, boa, né? Entender e de uma certa forma mais crítica, assim. Então, sim, quer dizer que é bem interessante, mas ela exige um conhecimento realmente, atenção, conteúdo, porque está lá na matriz do PAV, entende? Então, sim, é isso, tem que saber os conteúdos. Tem que saber conteúdo, o conteúdo é a base na verdade, aquele tipo de coisa, né? É a consequência de bons leitores. Exatamente. Tá? Bons leitores fazem boas provas, como diz o outro, né? Ou visão seja, de mundo, trajetória, né? Trazem a bagagem cultural que é super importante, boa, ajuda muito ali em qualquer questão, sim, né? Revolução. Sim, sim. Então, é isso que a gente orienta e eles vêm fazendo desde o primeiro ano, né? No Gonzaga, boa, e no Teorema também, o pessoal trabalha bastante essa parte. Sensacional. Prepara bastante, prepara bem. Enfim, Mari, vamos falar então de português no PAV 3. A galera vai encontrar uma prova também com volume grande, enfim, tem interpretação, compreensão de textos ou vai mais em conteúdo? Bom, primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia para todos, né, nossos queridos alunos. E, bom, a gente tem na prova, né, os alunos eles já conhecem, já estão administrando o seu tempo, já conhecem como é que funciona, né, a questão do conteúdo, já conhecem a prova, né, já nesses 3 anos.
Então, assim, o que mais, com mais frequência acontece nessa prova, né? Textos longos, tá? Atenção, Mas hein? o comando, ele é muito objetivo, tá? Bem objetivo. Cai também bastante pressupostos, né? Vivências de mundo, questões atuais. Olha aí, hein? Que estão acontecendo agora, ontem, né? Então, dica, lê bastante jornal, assiste TV, pesquisa bastante, Olha aí. tá? Porque são questões bem atuais. Então, cai muito linguagens, né? Cai a questão das variações linguísticas, tá? O que está acontecendo lá em cima, por mais que seja uma prova, né, da nossa região, cai questões do Nordeste sobre a variação linguística, como essas outras regiões se comportam, né? Enfim, elas se conversam, né? Aham, Então, sim. é uma prova com bastante conteúdo, mas que o aluno consegue fazer, enfim, se sai super bem. O conteúdo do português ele se repete um pouco ao longo das Se três repete, provas. PAV 1, PAV 2 e PAV 3, né? Sim. Só que quando chega no terceiro ano, eu acho que vai cobrar mais essa questão Das variações. de contextualidade, ou Sim. seja, da realidade da coisa. Ou seja, que se tenha uma leitura para além do texto. Além do texto, perfeito. Ah, show de bola. Matemática também é isso, né, brother? Ah, com certeza, com Vai certeza. trazer a vida da galera ali, né? Só que o conteúdo é maior, menor, como é que se comporta, cara? É um pouquinho menor do que o 2, então é muito focado no cotidiano, tá? Então, boa noite, bom dia, boa tarde, audiência. Mais um ano aqui, né, pra gente gabaritar essa prova maravilhosa. Boa. A ideia do PAV 3 começa com matemática financeira. Olha aí. Então, hein? pô, a galera vai pro mercado de trabalho daqui a pouco, vai pro mundo real. Então, uma das coisas que a prova quer da gente é saber lidar com dinheiro, é saber calcular uma porcentagem, Boa. é saber calcular um juro simples, um juro composto. Olha aí. Então, assim, ó, vai da questão mais complexa de um sistema bancário, Olha como só. é que faz um financiamento, como é que faz Olha só, mano. um juro composto, qual que é a diferença do juro composto ao juro simples. Até, de repente, uma questão bem bobinha. Por exemplo, a gente viu a febre que foi esse ano. Labubu, morango do amor, Atenção, todas hein? essas coisas assim. Então, Caiu o morango do amor em matemática. então, por exemplo, as vendas. Então, Sim. quanto que era o preço do morango antes Boa. e depois? Tem uma variação percentual. Olha aí. Qual que foi a variação percentual? Então, as vendas dos Bob Goods da vida, quanto Boa. é que era antes ou depois? Então, tudo isso é possível que tu tenha uma contextualização de porcentagem, que é tudo relacionado ao mercado de trabalho, a mundo. Nós temos também a função das probabilidades da análise combinatória. Então, a gente viu a ascensão que foi a função de apostas esportivas, essas coisas todas, sim. essa temática. Então, como é que você faz um cálculo de probabilidade simples? E a partir disso, você vai escalando até um sistema complexo, como é um sistema desses jogos aí. Então, nós temos também a parte de geometria analítica, que é você analisar as coordenadas num mapa. Então, quem não pegou Uber esse ano ainda? Quem não botou um GPS? Então você precisa fazer essa função de ter uma noção do mundo. E como o pessoal falou aqui na mesa, é conhecimento. Então é conteúdo. E para tu ter conhecimento e conteúdo e fazer essas conexões, você tem que saber um pouco de tudo. Então é isso que a prova vai trazer. E um recado bem importante para a galera que está assistindo. Não desiste do PAV. Se tu não foi muito bem no primeiro e no segundo, não desiste. Por quê? A primeira chamada da UFPEL é o Enem. Então o Enem vai ser ali meados de janeiro. Sim. O PAV vai ser chamado só em fevereiro. Então o que acontece? De repente tu não foi muito bem no primeiro e no segundo, e tu não vou ficar muito bem ranqueado. Então, de repente o teu concorrente vai ser chamado no Enem, e aquela vaga que seria do teu concorrente vai ser tua. Atenção, hein? Além disso, a prova do PAV 3 é 50% da tua nota. Então vale metade, vale o dobro do que tu fez antes. Então, gurizada, foca, revisa bem os conteúdos, que é sucesso pra tu estar com a tua vaga na Federal ano que vem. Atenção, hein? PAV 3 importantíssimo, galera. Importantíssimo. Que você não desista, né? Falou o Rafa muito bem aqui. Você tem que ficar ligado. E no terceiro ano, a galera ela tem que estar com esse pé um pouco mais na maturidade, no sentido de se cuidar, né? Ou cuidar a si mesmo. Ou seja, fica ligado em prazos, fica ligado em como funciona, fica ligado em como funcionam as porcentagens, porque daqui a pouco o cara vai ter uma atitude como essa, não vou fazer o PAV 3, vou só fazer o Enem, vamos ver qual é que é. Não desista, porque a chamada é posterior e as médias elas podem mudar radicalmente, certo? Então fiquem ligados nisso, fica o apelo, façam o PAV 3, porque a gente vai aqui, ó, te ajudar
a entrar na universidade, ok? É isso mesmo. E agora os tópicos, vamos aos conteúdos. Vamos começar com o português. Mari, vamos começar com o português. Vamos começar mostrando pra galera como é que se apresenta o português na prática. Bom, trouxe uma questão bem atual, tá? 2024. O que acontece? Quais são os tópicos? O que mais cai, tá? Então, cai a mesma coisa do PAV 1, PAV 2, né? Os gêneros, os tipos, Sim. Tá? Só que diferente do PAV 1 e do PAV 2, no 3, a gente tem esse conhecimento de mundo. Então, por isso a importância de ler, de pesquisar, de assistir uma TV, escutar uma rádio, né? Fazer essa pesquisa. Então, cai a questão dos gêneros, como eu disse, da charge, da tirinha, a diferença, né? Se uma charge ela tem uma crítica, então, qual é a crítica que tem, né? Se ele está dizendo que é uma charge ali, no caso, nessa questão, ele está afirmando ali. Tá? Se é uma tirinha, qual é o tom? Será que é uma sátira? É uma ironia? Então, são vários conteúdos juntos na mesma questão. Tá? Então, nessa questão, a gente tem uma charge, né? É importante a gente se atentar numa dica. Primeira coisa que a gente precisa observar é a linguagem não verbal. Então, tudo que não tem fala, né? O que está acontecendo? Qual é o local ali? Aparentemente, é uma rua ali, né? Pode ser na frente de uma casa, enfim, crianças brincando, um homem ali com várias frutas meio que se desequilibrando, tá? E a partir da linguagem não verbal, a gente linka com a verbal, tá? Que isso faz com que muitos errem a questão, porque não conseguem linkar a verbal com a não verbal. Olha aí, hein? Então, a dica é começar pela não verbal, tá? Bom, aí diz assim, o menino diz assim, seu pai tá treinando pra virar Carmen Miranda? Não, é que ele veio do mercado sem as sacolinhas plásticas. Olha aí, hein? Então, é a vivência, né? O cotidiano. Quem é essa pessoa? Quem é a Carmen Miranda, né? Que o menino ali tá falando. Sim. Então, com base na charge, analise as afirmações a seguir. 1. O efeito de humor da charge advém da ideia de que o pai de um dos meninos está dançando e brincando com as frutas, com a finalidade de incentivar uma alimentação saudável para as crianças. Bom, essa aqui a gente já descarta na hora. Sim. Né? Ele não está brincando nem dançando ali para distrair os meninos. Então, a 1 a gente não poderia marcar de jeito nenhum. 2. O efeito de humor da charge advém da ideia de que a Carmen Miranda, cantora, atriz e dançarina luso-brasileira, usava um chapéu com frutas na cabeça para incentivar o consumo desses alimentos. Perfeito. A 2 está certa. Mas a gente precisa saber quem é, né? Sim. A gente precisa saber, ter esse conhecimento de quem é, senão a gente não consegue acertar essa questão, tá? Então, a 2 está certa. Vamos ver se tem mais alguma que esteja correta ali. 3. A charge é um dos gêneros textuais que faz uso da linguagem verbal e não verbal. Beleza? Correto. Correto. Pelo cenário, completado pela linguagem verbal, infere-se que o pai de um dos meninos aderiu à campanha de não usar sacolas plásticas nas compras do mercado. Não. Essa, a gente não é isso, né? Foi algo que ele foi... A gente consegue ter essa visão de que ele foi comprando e acabou se passando, né? A gente se passa, às vezes, um pouco nas compras. E foi por isso, né? Não foi pela questão ali da economia das sacolas, né? E 4. A charge incentiva o uso de sacolas retornáveis nas compras do mercado. Não. Essa aqui a gente não precisa nem terminar, né, de ler. Essa definitivamente não poderíamos marcar. Por isso, letra A. Apenas a 2. Certo? Boa. Uma questão de compreensão textual mais do que interpretação, né? Perfeito. Porque se a galera pegar na interpretação, aí vai botar várias corretas nessa aí, exatamente, né? Exatamente. É isso que acaba acontecendo, né? Porque a galera tem que ter leitura. Tem que ter leitura. Tem que ter leitura, tem que ler bastante. A gente tá insistindo isso aqui, principalmente no PAV 3, porque é uma galera mais madura, sabe que tem que ter leitura e porque daqui a pouquinho a gente vai falar exatamente o porquê, tá? Mas enfim, perpassa todas as disciplinas por aqui, tá? Vamos, Rafa, falar de matemática, vamos dar essa barbada pra galera, então. Vamos falar de tópico de matemática, o que a galera pode esperar dessa prova, um modelo de questão. Então, o principal ponto é
Porcentagem, matemática financeira. Então, dificilmente a prova vai fugir disso, é a aposta principal. Depois nós temos probabilidade como um segundo nível. Depois nós temos análise combinatória, que são as técnicas de contagem. Depois nós temos a função de geometria analítica. E por último, sistemas lineares e determinante. Então vocês observem que tem uma lista grande de tópicos. A prova são somente 5 questões, então não tem como abordar tudo. Então, trouxe pra gente aqui hoje uma questão que vai abordar porcentagem. A porcentagem, ela tá intensamente ligada no marketing da economia, no marketing comportamental, que é o seguinte, quantas vezes vocês não foram no supermercado ou em alguma loja e olharam assim, se eu levar um produto sai tanto, no segundo eu vou ter uma porcentagem de tanto de desconto, no terceiro eu vou ter uma porcentagem em cima da porcentagem. Então é muito comum isso. Assim como lá nas Black Fridays da vida, tu tem ali a famosa aumenta, depois dá uma metade do desconto. E aí, quanto que deu realmente de desconto? Sim. Então, nessa questão que eu trouxe pra gente, é uma pegadinha que se o aluno ele não tiver ligado, ele pode cair muito, muito fácil. Que é o seguinte, um telefone custava 2.000 em janeiro. Em abril, seu preço foi reajustado. Então, falou em reajuste, é sempre um aumento. Então, o preço sempre vai subir. Em junho, o preço foi novamente reajustado em mais 10%. Então, vai subir mais 10% em junho. Numa promoção em novembro, Rogério finalmente comprou um desconto de 20%, o aparelho, um desconto de 20%. Quanto ele pagou? Aí você vai olhar assim, subiu 10, deu um desconto de 20, 0-0, né? Então, jogo em casa, empatadinho, né? Vai voltar para o preço inicial. Atenção. Errado. Sempre que tu der um aumento, pode ser o valor que for, e der o mesmo desconto em porcentagem, ele sempre vai dar mais barato. Olha aí. Porque existe um ponto que é o seguinte, a porcentagem ela é sempre calculada a partir do valor atual. Sim. Ou seja, primeiro valor ali é o nosso 2.000. Então o meu 10% vai ser calculado em cima do meu 2.000. Claro. Pra calcular 10% é muito simples. É só tu dividir por 10. Tranquilinho, cortou um zero ali, botou uma vírgula, já era. Então, o primeiro reajuste vai subir R$200. Então vai pra 2.200. Então, quando eu der o segundo reajuste, vai ser em cima do 2.200. Claro. Então, o meu 10% já vai ter um peso diferente. Então, agora vai ser 220. Então, agora vai para 2.420. Olha aí. E aí, como é que eu calculo 20% de uma forma rápida? Divide por 10, depois multiplica por 2. Boa. Então, cheguei no meu 20%. Então, agora, observa que o meu 20% vai ser 484. Olha aí. Então, eu vou pegar o valor atual, menos 484... E vai dar um total de 1.936. Olha. Então, como eu falei, sempre que tu tiver essa função de aumento e desconto, que é o que a gente chama de aumento e desconto sucessivo, o valor sempre vai dar menor do que o inicial, se as porcentagens forem iguais. Sim. Se caso as porcentagens forem diferentes, assim, eu dei um aumento de 10 e um desconto de 12, pode ser que aí volte pro mesmo valor. Sim. Mas se for 10, aumentou 10 e descontou 10... vai voltar para um valor mais barato. Então não caiu nessa pegadinha. É uma coisa que a gente vê constantemente. No dia a dia isso, brother. Tá ali na loja que tu vai. Isso é no dia a dia. E aí outra coisa que o Enem gosta, o PAV gosta muito é a função de regionalidade. Então olha quantos comércios, olha quanta FENA2 que a gente tem. Boa! Então tá ali, É a coisa que vai cair certo. Então se preparem, estuda a porcentagem. E é isso, gente. O morango do amor, por exemplo, no meio da FENA2 aumentou de preço, hein? Quantos por cento que aumentou de preço? Parecia década de 80, né? Que tu ia no mercado às 5 da tarde e o morango do amor tava a R$5. Mas o morango desde sempre foi caro. Temos que ressaltar. Não, ele tava o mesmo preço de todos os docinhos. No meio, dobrou o preço. Opa! É que, claro, a gente tem que levar em consideração também o preço do morango no mercado aumentou. A escassez do morango no mercado também faz com que o preço aumente. Obviamente, o preço vai lá pro final, né, cara? Pro consumidor final. Isso aí também é questão de matemática, hein? Desse PAV 3, hein? Interessante, né? Tanto a matemática quanto o português trazem, né, na verdade, esse contexto de contextualização, né? Ou seja, muito mais uma leitura de mundo, e a bagagem que esse aluno está trazendo vai contar para que ele possa, às vezes, até resolver uma questão por completo, né, cara? Ou seja, vai trazer uma realidade, vai trazer uma questão assim, e também não é diferente na história, né, Thay? Vai trazer isso também. Nas ciências humanas, com certeza, a terceira etapa exige criticidade, atualidade, que ele esteja bem atualizado. As questões têm vindo muito conversando com o momento, né? Boa. Então, tem chamado a esse pensamento
crítico, e isso é legal. Sim. Embora, claro, a gente tem a questão da regionalidade, a gente vê bastante também. Foi legal o Rafa falar isso, Legal, porque hein? é um aspecto que se repete, né? Então, a gente vê realmente os textos privilegiando autores locais, Sim. ou algumas referências, jornais locais, o que é legal, né? Porque é uma Massa. prova regional. Então, assim, ó, o que da história, por exemplo, vem, né? Na prova de humanas, assim, o pensamento decolonial, por exemplo, é uma coisa super importante. Boa. A interseccionalidade, que eu sempre ressalto, é importante pensar nos marcadores sociais, né? No gênero, na classe, nas etnias, que são os fatores de idade. Tudo isso exige um raciocínio mais... que é o contemporâneo exige da gente, né? De todos nós, na verdade, e deles, obviamente, também, né? Certamente. Então, é isso. E puxando essa questão da contemporaneidade, o que cai é o filé, justamente, dos conteúdos. É o que a Atenção, nossa hein? gente bonita mais gosta. Atenção, que hein? É Que é o a quê? história contemporânea. A história contemporânea! 20 e 21. Coisa boa, hein? Os nossos séculos 20 e 21. Então, vem aí as guerras, né? Está presente a ascensão dos regimes totalitários, a questão do autoritarismo vem muito, né? Não só na história geral, a questão da história do Brasil também. A gente tem como conteúdo que se repete. Agora, na última prova, inclusive, veio que foi a ditadura civil-militar. Olha aí, hein? Né? Então, está chamando esse pensamento aí, né? E aí, como é que fica, o que significa ser um regime autoritário? Sim. Então, interessante. Mas não descola da questão do conteúdo. Sim. Tu tem que ter aquela noção de temporalidade, te cobra data realmente, tu Certo. tem que saber o papel dos agentes históricos, então, das instituições. Sim. Então, isso aí é interessante que os nossos alunos estejam ligados. E eles estão, Marcinho, sabe por quê? Porque eles fazem Gonzaga, porque eles fazem Atenção, Teorema. hein? Só, Então, eles de- estão de- de- ligadíssimos. de encerrado. Ah, Que loucura, vamos hein? para a questão, então? Vamos para a questão agora. Vamos Bora. lá. Olá. Então, o que nós temos aqui como questão? Trouxe para vocês um exemplo da questão que pede data, tá bom? Vamos Olha lá, ali, hein? vem comigo. Então, leia o texto a seguir para responder a questão e diz o seguinte: no início do século XX, olha lá, já está te dando uma característica importante ali, Boa, já uma te informação localizou, que né? tu vai Na sublinhar, porque tu tá ligado como é que tu faz uma questão, né? Então, tu já vai sublinhar ali o período. As relações entre diversos povos e governos da Europa estavam afetadas por conflitos ligados a rivalidades nacionais, disputas econômicas e ressentimentos políticos. Essas condições contribuíram para gerar na Europa um clima de tensão prolongada que culminou com um novo confronto bélico. Não é um período atual, calma. Atenção, hein? Século XX, Século nós estamos falando XX. de agora. É. Como era a primeira vez em que uma guerra envolvendo as principais potências mundiais da sua época alcançava tal proporção, os historiadores passaram a chamar esse confronto que ocorreu entre Olha aí. 1914 e 1918. Qual é o conflito, gente? De 1914 a 1918? Direto, ó, tipo, E direto aí, e reto. tu vai te numa confundir reta. agora, não, né? Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Claro. Mas é a data. Sim, entendeu? é a data. Então aqui é o primeiro momento em que tu tem um cenário assim de beligerância generalizada, né? Então quer dizer que foi escalando daquele imperialismo. Sim. Qual é o contexto, né? Não é do nada que essa guerra. Eles adoram falar do Francisco Ferdinando, da morte do Francisco Ferdinando. É o estopim, né? Eles já chegam com vários conhecimentos Direto. da guerra. É muito bom trabalhar. Que massa. Mas não é bem isso. Aham. Tem conflitos bem mais densos que são Sim. trabalhados, questão marroquina, o conflito na Península Balcânica. Então, quer dizer que são contextos que eles têm que saber e é isso, sabe? A gente tem realmente uma prova que vai exigir o conhecimento técnico, né? Aham. Além da questão interpretativa e crítica, e tá ligado com todos os assuntos da atualidade. Te exige tudo sim, é isso aí. Vamos lá. Não, e cada conflito, por exemplo, que são estabelecidos durante todo esse período aí, cada um tem uma razão diferente de acontecer. Razões, religiosas, territoriais, né? Enfim, vamos dizer, de etnias, né? Enfim, Tem que saber causas e consequências, Boa. entende? Então tem que identificar essas características. O que leva a determinados conflitos, movimentos sociais, o que em determinados momentos são anseios sociais, não é? Aham. Até para a gente chegar no nosso momento também, porque é isso, né? Eu Sim. acho que as ciências humanas elas têm um grande papel na formação Boa. de estudantes, né? Que é esse desenvolvimento da consciência crítica, do entendimento Boa. da realidade, a capacidade de se posicionar Aham. e problematizar questões, né? E, além disso, agir como um cidadão, uma cidadã. Exatamente. A leitura vai te levar nisso, meus camaradas. Tem um ponto. Fala. Tem um ponto assim, ó.
Que, por exemplo, a Thay apresentou uma questão que os alunos sabem muito. Tipo, que nem eu brinco com eles. Não dá pra errar. Mas assim, sem pressão, né? Mas, por exemplo, se tu não sabe uma questão, tu pode fazer o seguinte: vamos descartar as alternativas que não fazem sentido. Boa. Sempre das 5 alternativas, antes de tu querer marcar IR, que é anular a questão, sempre tenta puxar ali 2 a 3, tu sempre vai conseguir descartar. Que tu vai olhar assim, qual o conflito que aconteceu em tal lugar? E aí tu vai ver, não pode ter sido na África. Então já descarta. Não pode ter sido na Ásia, já descarta. E aí, de repente, das 5 ali, tu sobrou 3, tu sobrou 2. Probabilidade, né? Sim. Então a probabilidade de tu acertar e no chute. Diminuindo as alternativas, daqui a pouco, né, vai ficar melhor de daqui pensar. Daqui a pouco tu lembra, né? Então, coisas que o aluno não pode e que ele tá acostumado a fazer no Gonzaga e no Teorema. Né? Atenção, A galera. gente treina esse povo aí. A gente treina esse povo. Podem temer, porque a galera vai preparado. Exatamente. Agora vamos bônus track. Bônus track deste episódio. Atenção. Qual é o bônus track? Atenção! É a redação, galera. Porque no PAV 3 vem essa surpresinha que é a redação. Na verdade é uma surpresinha que todo mundo sabe que cai ali, né? Todo mundo tá sabendo que vai ter que enfrentar, obviamente, fazer toda uma prova e também vai ter que fazer uma redação. Vamos falar em linhas gerais, assim, vamos fazer esse ping-pong, tá, Mari? Obviamente que a redação no Enem é uma redação diferente do PAV, certo? Sim. Por características próprias, né, e por contextos gerais. Eu queria que tu elencasse, assim, alguns pontos que são bem importantes e chaves para a redação do PAV 3. Bom, primeira coisa, bem importante, tá? Título. A redação do PAV, ela te exige título. Tá? Ela é obrigatória. Porque se tu não coloca, é bem descontado, tá? Assim, bem considerável a pontuação. Então, título é essencial. Já no Enem não é obrigatório, né? É facultativo. Exato. No PAV, sim. Outra coisa, tá? Bem importante, é a questão do tema. O tema é super atual, diferente do Enem, né? O Enem, ele é amplo. Já o PAV, ele é super atual. Por exemplo, no ano das enchentes, ano passado, caiu sobre as enchentes, né? A destruição climática ali, tá? Então, esse ano, a gente tem algumas suspeitas. Pode cair inteligência artificial, tá? Pode cair adultização, vídeo do Felca, para quem não assistiu, assista. Olha aí. Tá? Bem interessante, até para criar os teus próprios argumentos, né? Então, algumas ideias aí. Pode ser que seja esse tema aí. Na verdade é que estamos passeando aqui por temáticas contemporâneas, porque ela vai abordar alguma temática contemporânea. Então daí vai a leitura de mundo que cada um dos alunos vai ter. Exatamente. Né? Bem pra contribuir, atual. né, cara? Muito bom. Outra coisa também que é bem importante é a questão de que no Enem a gente tem uma competência só que engloba a coesão e a coerência junto. Já no PAV, a gente tem uma competência para coesão e uma competência para coerência. Então, o uso dos conectivos, se tu não utiliza um conectivo ou utiliza de uma forma errônea, tu é descontado ali, e é bastante. Então, atenção aos conectivos, tá? Faz uma listinha dos conectivos, tá? Sobre alternância, adversativas, tá? Conclusão, isso é bem importante, tá? Outra coisa importante também é a coerência. O teu texto, ele tem que ter os conectivos, mas ele tem que ter um começo, meio e fim. Ele tem que ter uma sequência, né? Um encadeamento de ideias. Lógico de ideias. Lógica. Então, também é uma competência que no Enem as duas são juntas. No PAV é separado. E por isso, então, tu precisa... não muito mais, né? Mas tu precisa se atentar bastante ali, porque ele se tu não tem a coerência, tu é bastante descontado. E lembrando, a redação, ela vale 14 no PAV, tá? Então, é um peso bem grande. É um peso grande. Tá, um peso grande. Então, essas são algumas dicas de ouro. Dicas de ouro da redação. Não é a mesma redação do Enem. Não é a mesma redação. Obviamente que o contexto interno, daqui a pouco, ele vai servir para as duas provas, né, os conectivos e tudo mais, as argumentações e tudo mais. A estrutura é a mesma, né? Algumas cobranças que são diferentes. Né? As duas são dissertativa e argumentativa, então tu tem que criar a tua tese, tá? Sustentar os teus argumentos através de intertextos, segue a mesma coisa, mas são esses elementos que eu trouxe aqui que são que tem essa diferença entre Enem e PAV. Tá? Atenção, galera.
Fica a dica aqui, leitura de mundo, leitura de texto, pra te dar vocabulário, pra te dar argumento, pra tu poder fazer qualquer uma dessas provas, tá bem? Enfim, ficamos por aqui com a nossa máquina do conhecimento para a PAV 3, trazendo aqui a história, a matemática e o português, agradecendo aos professores, falando que a máquina do conhecimento 2025, ela vem chancelada por Teorema e Colégio Gonzaga, e todos os 20 programas de Enem, PAV e o CPEL estão aqui na ATL TV. Então você pode ver quantas vezes você quiser. Ah, perdi o conteúdo lá do início, não tem problema, vê de novo, vê quantas vezes você quiser, até firmar esse conteúdo na sua cabeça. Ficamos por aqui então com a máquina do conhecimento para o PAV 3. Um forte abraço e até a próxima. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na máquina do conhecimento. Videocast.